Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Júnior Santos, Dantas, Morrica, o Fogão segue no mercado buscando concretizar negociações importantes. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre a decisão de amanhã. O Fogão joga no Equador contra o Barcelona de Guayaquil pela última fase de pré-Libertadores. Pois é, pessoal, se o Botafogo quiser contratar o Johan Morrica, lateral esquerdo da seleção colombiana, 33 anos, que pertence ao Mallorca da Espanha, vai ter que acelerar, porque a janela internacional fecha amanhã, terça-feira, 3 de março de 2026. Confesso que quando vi que o Botafogo fez uma proposta de 1 milhão de euros para tirar o atleta do Mallorca, ele tem contrato com a equipe espanhola até o meio de 2027, achei estranho, um valor muito baixo na minha percepção quando recebi a informação. Mas o Botafogo pode ter feito uma primeira oferta esperando uma contraproposta da equipe espanhola. Isso porque o jornal Marca noticiou que o atleta foi comprado pelo Mallorca em 2024 por 1,5 milhão de euros apenas. Envelheceu quase 2 anos, então o Botafogo fez uma proposta de 1 milhão de euros para tirar o jogador do Mallorca. O jornal Marca não informou que as negociações foram encerradas, embora deixe claro que a ideia do Mallorca é não negociar o lateral esquerdo no momento. O Mallorca, que está na zona de rebaixamento em La Liga, e o Johan Morrica vem jogando normalmente, foi titular na derrota para o Real Sociedad por 1-0 no último fim de semana. Se o Botafogo quiser muito jogador, vai precisar fazer uma proposta maior e rápida, porque, como eu disse, a janela internacional fecha amanhã. Eu gostaria de ter o Morrica no elenco, principalmente após ter visto muitos lances do jogador. Quando saiu a primeira notícia, eu não conhecia tanto do futebol, ainda não conheço muito, mas já deu para ver vários lances nos últimos dias, estudando bastante o lateral esquerdo, que pode sim ser ala no esquema do técnico Martin Anselmi. E também conversei, como já disse aqui, com pessoas que trabalham e estudam muito futebol também. Todos gostam muito do lateral esquerdo Johan Morrica da seleção colombiana, galera. Que o Botafogo acelere, porque precisa de um jogador para atuar como ala, para revezar com o Alex Telles, e ele também pode jogar normalmente como um lateral esquerdo tradicional, se o Anselmi optar por atuar com uma linha de 4 em alguns momentos, fazer o Botafogo jogar com linha de 4, como em muitos momentos fez contra o Nacional Potosí, com o Matheus Ponte sendo um lateral e não um zagueiro pela direita. Aí no fim do jogo, o Matheus Ponte saiu, o Justino entrou, o Botafogo fez linha de 5 e então segurou a classificação com um primeiro tempo bom e um segundo tempo péssimo, mas contra um adversário ruim. O Botafogo fez 2-0 no Nilton Santos. Beleza, galera? Se quiser contratar outro jogador que esteja atuando no exterior, vai ter que acelerar o fogão, porque amanhã a janela internacional será fechada. Falando a respeito de jogadores que atuam no Brasil, seguem as tratativas por Júnior Santos. Ao que parece, todo mundo quer o negócio. Botafogo, Atlético Mineiro e o próprio atleta, eu falei aqui no vídeo de ontem também. Ao meu ver, pelo que tenho conversado e pelo que eu tenho ouvido por aí, o empecilho maior é o altíssimo salário do Júnior Santos. O Botafogo, hoje, eu falei ontem também, não tem condições de trazer o Júnior Santos ganhando o que ele ganha no Atlético Mineiro. E nem de aproximar. O Botafogo está, sim, num plano de austeridade e precisa reduzir custos. Para chegar ao Botafogo, o Júnior Santos vai ter que conversar muito, fazer uma engenharia financeira para ganhar menos do que ele ganha no Galo, e o salário dele no Atlético Mineiro é surreal, galera. Ele ganha muito dinheiro por lá. Só que o jogador quer jogar no Botafogo, o Galo quer se desvencilhar do atleta, o Botafogo quer trazer o Júnior Santos, então vão ter que entrar num acordo para que isso se resolva. Como nós sabemos, o Júnior Santos
foi relacionado para a partida contra o Itabirito no Campeonato Mineiro. O Galo venceu por 7-2, ele não entrou em campo, mas faz parte dos jogadores que estiveram relacionados no jogo estadual. Então, o Botafogo pode contratar o Júnior Santos, se for o caso, até o dia 27 de março. Negociações continuam. Mas, zagueiro Dantas, o GE chegou a noticiar que o Botafogo tinha encaminhado a contratação do Dantas. Respeitosamente, falei aqui que seria mais conservador. Outros times na jogada, Internacional, Corinthians, e o Fluminense apontou em determinado momento como um favorito para contratar o Dantas, zagueiro de 21 anos, que segue se destacando no Novo Horizontino. Por quê? Poderia oferecer mais garantias, uma entrada maior que o Botafogo para a equipe do estado de São Paulo. Acontece que o Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Julian Milan, um colombiano de 27 anos que atua no Nacional do Uruguai. O Fluminense deve pagar cerca de 5 milhões de dólares pelo Julian Milan. E aí pode ser que saia do negócio pelo Dantas. O Fluminense precisa até mais de um zagueiro, só não sei se vai ter condições de fazer um investimento muito alto, levando 2 zagueiros, porque o Fluminense tem o Gemes, que é muito bom, foi do Mirassol para o Tricolor das Laranjeiras, e o Freitas, titular, joga muito mal atualmente. E ontem quase entregou a classificação do Fluminense. Mais uma vez, tomou um cartão numa bola que ele não dominou, fez um pênalti muito parecido com o que fez o Barros. Fluminense e Vasco empataram no Maracanã em 1-1. Fluminense se classificou para a final do Carioca. O Freitas, titular, vai muito mal. O Ignacio também não gera confiança. Então, o Fluminense está buscando o Milan, que atua no Nacional do Uruguai, é colombiano e deve fazer esse investimento de 5 milhões de dólares, podendo abrir caminho novamente para times que disputavam com o Fluminense a contratação do Dantas. A diretoria do Novo Horizontino, por motivos óbvios, só vai querer conversar mais profundamente sobre uma venda do Dantas a partir de segunda-feira que vem. O Novo Horizontino surpreendeu a muitos, está na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E o Dantas, titularíssimo. O Dantas se destacou pelo Novo Horizontino na Série B de 2025 e continua se destacando em 2026. 21 anos. Já foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Campeão paulista sub-20 em 2024. E agora vai disputar a decisão do Paulista contra o Palmeiras. Primeiro jogo, quarta-feira, em Barueri, 21h30. Segundo jogo, se bem me lembro, 20h30, domingo que vem, no estádio do Novo Horizontino, porque fez a melhor campanha e tem a vantagem de decidir em casa. O Novo Horizontino já goleou o Palmeiras no campeonato, 4-0, ganhou do Santos nas quartas de final, 2-1, Santos com Neymar, com Gabriel Barbosa, e o Dantas titular, jogando muita bola, e venceu o Corinthians na semifinal, 1-0, sempre jogando no próprio estádio, nos jogos que foram de fases de mata-mata, e era jogo único nas quartas, era jogo único na semifinal, e o Dantas muito bem por lá. Curiosidade, titular, meio-campo do Novo Horizontino, Luiz Oyama, treinador, Anderson Moreira. Eu gosto sempre de lembrar que a métrica da música ao fim de 2021 é minha. O Adnet estava cantando, estávamos juntos no camarote no Newton Santos, ele estava cantando, aí eu, é o Anderson, técnico bom, é o Anderson, técnico bom. Pois é, galera, então o Novo Horizontino com justiça na final do Paulistão e o Dantas titular. Por isso, a diretoria da equipe finalista contra o Palmeiras deve estar totalmente focada, com razão, na possibilidade do principal título da história do clube. E o Botafogo pode avançar, mas claro que vai ter que esperar o jogador decidir contra o Palmeiras. Beleza, galera? Seguinte, amanhã o Fogão entra em campo contra o Barcelona em Guayaquil. O técnico Martim Anselmi segue preparando a equipe. Hoje o Botafogo ainda treina no Espaço Lonier, no CT do Glorioso, para aproveitar, quem diria, para aproveitar toda a estrutura do CT. O Botafogo preferiu viajar na véspera do jogo
para aproveitar ao máximo a estrutura do CT do Glorioso, do Espaço Lonier. Isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito satisfeito. E amanhã esse jogo vai ser importante. O Barcelona jogou ontem, o técnico César Farias tinha pedido para a federação lá no Equador manter o jogo contra o Deportivo Cuenca, porque o clube entende que o time precisa de ritmo de jogo. Talvez ele tenha pensado nos reservas, naqueles que não vêm atuando. Por quê? Ele poupou os titulares ontem. O time que jogou e se classificou contra o Argentino Júnior não foi a campo. Um jogador foi a campo, deu assistência, mas um jogador que tinha atuado contra o Argentino Júnior foi a campo ontem contra o Deportivo Cuenca, deu assistência, mas não foi suficiente. O Barcelona de Guayaquil perdeu no campeonato equatoriano para o Cuenca por 2-1. A equipe titular está descansada. E o Botafogo amanhã vai precisar fazer um grande papel no Equador para voltar com um bom resultado e decidir a vaga para a fase de grupos no Newton Santos em noite especial de Copa, como sempre acontece. Terça-feira da semana que vem, Newton Santos lotado, certamente, no dia 10 de março, às 21h30, para mais um show da nossa torcida. O apoio acontece desde antes do jogo, desde a chegada do ônibus ali no entorno do estádio Newton Santos, passa pelo jogo todo e esperamos que tenhamos também a comemoração da classificação para a fase de grupos. Anselmi, fazer um grande papel amanhã. Alô, jogadores do Botafogo, foco na responsabilidade. Não dá para brincar. É fundamental uma vaga na fase de grupos da Libertadores em 2026. Calendário, parte econômica, visibilidade, possibilidade de um novo título internacional. Nós sabemos que é maravilhoso, sentimos o gostinho há pouco mais de um ano. Então, que o Fogão comece amanhã um brilhante desafio nessa última fase de pré-Libertadores e passe pelo Barcelona de Guayaquil. Beleza? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. Quem já é inscrito pode trazer novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo se inscrevendo na Placar, onde estou de segunda a sexta, no Placar Aberto, ao vivo, às 13 horas, aqui no YouTube. E também no canal 622-622 da NET Play TV. E mais, todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play, onde estou com Pedro Schilling, Matheus Medeiros e Thiago Graxia. Agora sim, aquele abraço, estamos juntos, saudações alvinegras. Valeu, fui, fogo!